Irmão e irmã, vamos iniciar a nossa meditação. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, às vezes as pessoas fazem algumas perguntas pra gente, interessantes assim, perguntas que são práticas e necessárias. Mas pergunta não é dentro de um curso, não. Encontra-se com as pessoas, pergunta a gente. Uma das perguntas que sempre repete, uma pessoa pergunta, depois outra e assim vai, é a seguinte: Padre, por que a gente tem que ser tão firme na vida? Porque, segundo a pessoa, quando a pessoa pergunta isso, quer dizer o seguinte: eu estou muito desleixado, eu não tô, as coisas vêm e me abalam, as coisas acontecem e me deixam sem chão, sem rumo, sem direção. Eu perco a noção das coisas conforme os acontecimentos. E de vez em quando a gente escuta vocês pregadores falar que a gente precisa ser firme. Aí sempre eu confirmo, preciso ser firme mesmo. O ser humano não pode viver sem firmeza. Irmão e irmã, ser firme não é uma coisa que basta da gente querer, não. Não basta só a gente ter vontade. Para você ser firme, você precisa de buscar recursos para isto. Você imagina quantas vezes nós não somos firmes nem conosco mesmo. Às vezes você põe na sua cabeça: eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal exame, eu vou fazer tal curso, eu vou dar tal perdão, vou fazer isso, aquilo. Mas não faz, não tem firmeza nas suas convicções. O que falta no ser humano é exatamente isso, firmeza. Essa firmeza interior, essa firmeza que vem da alma, essa firmeza que vem no espírito. Hoje virou mania falar que está com depressão. Todas as pessoas, ou pelo menos uma grande parte das pessoas que não são firmes, pessoas que se deixam ser dominadas, as coisas acontecem, elas perdem o rumo, elas não conseguem se manter firme. Aí já começa a ter aquelas reações de depressão ou parecido com depressão. Isso não é bonito, não. E nem é necessário. O necessário é a gente ser firme. Mas, padre, tem hora que as coisas vêm com tudo. Ué, se não fosse vir com tudo, não tinha razão para você ser firme. Ser firme mesmo. Vem as crises, seja firme. Ser firme não quer dizer que a crise não vai chegar. Ela vai chegar, o problema vai chegar, a situação difícil vai chegar. O pior vai chegar. Nós às vezes temos que saber lidar com o pior. E para você lidar com o pior, não é nem com mais ou menos, com o pior mesmo, você tem que ser mais firme ainda.
Mas, meu Deus do céu, eu preciso de ser firme, eu tenho que pôr isso na minha cabeça. Claro, tem que pôr na cabeça mesmo, na mente, mas tem que pôr sobretudo isso no coração, na alma, no espírito. Você tem que ter substância para ser firme. Tem hora que a vida, os acontecimentos te pegam de surpresa. Chegam coisas tão difíceis para você ter que lidar com aquilo. E se fosse uma coisa assim que viesse igual um vento, passasse, mas são coisas que às vezes demoram alguns dias, ou às vezes até meses, quem sabe até ano. E você tem que ser firme na condução daquilo, tem que ser firme na travessia que você faz. Então, uma das coisas mais importantes da nossa vida não é deixar de ter problema, não é deixar de ter dificuldade, não é deixar de passar por momentos difíceis. Se não tivesse isso, até bom, seria bom. Mas a questão toda é você ter firmeza diante dessas coisas todas. Você pega os pais com filhos, sobretudo crianças. O que falta hoje na educação dos filhos, para os filhos, é firmeza de pai e mãe. Ser firme com filhos, na educação dos filhos, não quer dizer ser agressivo, não quer dizer ser cabeça dura, não quer dizer ser que as pessoas difíceis de convivência. Ser firme significa, eu tenho essa visão do que é melhor para o meu filho e vou fazer com que ele, de fato, aceita isso, leva isso para frente, desenvolva-se nisso, evolui-se nisto. É isso que é ser firme. Ser firme na educação dos filhos. Às vezes tem hora que é tanta lerdeza nesse sentido. Às vezes, quantas vezes o pai e a mãe falam com o filho nem escuta. Falta firmeza. Não é bater em filho, não é dar puxões em filho. Mas, não, e tem mais, meu irmão, minha irmã, não tem jeito de você ser firme numa coisa e não ser nas outras. Aí, quando você não é firme em outras coisas e quer dar uma de firme em determinado momento, você não consegue. Você tem que ser firme o tempo todo e em tudo. Ser firme não é deixar de ter bom humor. Ser firme não é deixar de ser alegre. Não é deixar de ser educado. Não é deixar, inclusive, de ceder. Pode ceder com firmeza. Mas a vida exige isso da gente. Quando você vai fazer um tratamento da saúde, o médico conseguiu te convencer de que seu problema é tal, que a saída é tal e que você pode ser curado se passar por esse tratamento. Aí você concorda. Então seja firme no tratamento. Então vou levar para frente. Tem fases do tratamento que a gente dá vontade de largar tudo para lá. Você tem que ser firme nas suas decisões. Firme. No casamento. No casamento que eu falo, no casamento, os dois, seja se não for casado, juntado, quem convive um com o outro. Para você conseguir manter, levar esse casamento para frente, vocês dois têm que ser firmes. Firme não é ser que a pessoa grossa uma com a outra. A gente às vezes acha que ser firme é ser grosso, usar de grosseria. Não, ser firme no propósito. Eu me propus conviver com você, ser casado com você, constituir uma família, levar esse relacionamento para frente. Então eu vou passar pelo que tiver de passar. E isso que está acontecendo agora comigo, caso esteja acontecendo, né, com você, alguma coisa assim, você pode dizer, isso que está acontecendo comigo, eu vou enfrentar isso com firmeza, ao invés de ficar dando espaço para que as coisas desabam-se, para que tudo arruína, para que tudo afunda. Quem não tem firmeza, deixa as coisas afundarem. É aí que está o perigo. Você tem que ser firme em tudo. Todas as situações que a gente enfrenta na vida exigem isso. Outro exemplo muito interessante, você pega a questão de adquirir um lugar para você morar, uma moradia, seja um apartamento desses condomínios, seja um lote, seja um lugar.
Você definiu que precisa disso. E você enxergou o caminho para que isso possa acontecer. Então o que você tem que fazer? Ser firme então nessa decisão sua, não é ficar, mas eu estou com medo, e conversando com todo mundo. Geralmente a gente conversa hoje com as pessoas e 70% delas são desanimadas. As pessoas desanimadas, elas têm um poder de desanimar a gente também, que não é fácil. Então seja firme com tudo, com todos. Firme na luta, nas suas decisões, nos seus objetivos, nos seus ideais. É muito sério isso. Por outro exemplo, às vezes você quer ter uma boa saúde e sabe que não tem jeito de ter boa saúde se não tiver semanalmente aquelas atividades físicas, ao menos uma caminhada durante a semana, ali durante alguns dias da semana. Se você decidir por isso, se você não tiver firmeza, você compra tênis, compra roupa para caminhada, alguns até compram os aparelhos, mas não vai para frente porque faltou firmeza. Nunca fica preso só na vontade. A vontade, ela é muito momentânea, instável. Tudo que eu tenho vontade agora eu posso não ter daqui a pouquinho. Você tem que ser firme para fazer aquilo até mesmo quando você não está com vontade de fazer. Olha que desafio. Mas a pessoa firme é isso. Eu não estou com vontade de fazer isso. Mas eu sei que é preciso, eu sei que é necessário, então vou ser firme. Vou fazer aquilo mesmo sem ter vontade. Aí sim, nós vamos revolucionar a nossa vida, revolucionar a nossa história, revolucionar essa nossa sociedade, se nós formos pessoas dessa maneira. Ser firme. Às vezes a vontade, hoje quase todo mundo está preso assim na vontade. Eu não vou comer porque não estou com vontade. Claro que não tem nada mais terrível do que comer sem ter fome, mas você tem que ser firme, se esforçar ao menos um pouco, porque se você não pôr uma quantidade mínima sequer, mas o suficiente de alimento dentro do seu estômago, você se enfraquece. A imunidade fica baixa, a doença chega, os vírus tomam conta, as bactérias tomam conta, a cabeça fica fraca. Então, pobrezinho, triste, horrível, a pessoa que vive só fazendo o que tem vontade de fazer. Você tem que ter firmeza. Às vezes está na hora de você escutar essa minha meditação. Mas eu não estou com vontade de escutar esse padre hoje. Seja firme. Se você vê que essa meditação faz efeito na sua vida, se você vê que dá para tirar proveito dessa meditação, se você vê que essa meditação é importante, não importa o assunto, seja firme. E como essa meditação fica à sua disposição o tempo inteiro, você pode não fazer num horário, mas pode fazer no outro. Conheço pessoas que usam dessa minha meditação como fosse oração da manhã. Na hora que vai rezar de manhã, uma vez que essa meditação já está à disposição a partir das 7 da manhã, eles usam isto para ajudar na sua oração da manhã. E eu acho até muito bonito isso, muito dignificante, né? Nos dignifica muito isso. Mas, meu irmão, minha irmã, se a pessoa não tiver firmeza, ela vai escutar a meditação só no dia que quer. E esse negócio do dia que quer não é fácil. Hoje eu não quero, não estou com vontade. Tem uns que ainda falam, meu coração não está pedindo para me fazer isto. Você tem que ser firme, mesmo que seu coração não está pedindo, mas a necessidade é fundamental. Ela mostra que isso é importante. Então vá, faça. Eu tenho tanto tempo que eu não vou à missa. E tem gente que até ainda, veja bem, tem gente que até hoje não vem à missa pensando que a missa ainda é agendada. Tem que dar nome. Já passou isso há muitos tempos, pode vir sem agendar, todas as igrejas estão assim, mas a pessoa está tão sem vontade e sem firmeza
que nem sequer para ligar para a igreja, para ver se tem missas e como que funciona, e decidir. Missa é o seguinte: você não pode vir à missa só porque você tem vontade, não. Você tem que vir à missa porque você tem necessidade, porque você sabe que a missa é uma fonte de graça que a gente tem, que não tem outra fonte igual. A missa ela é uma verdadeira fonte da graça de Deus. Quem mora longe, não tem a igreja por perto, que então, no nosso caso aqui, transmitimos, que assista às missas transmitidas, onde você tem a possibilidade de fazer a sua comunhão espiritual e se alimentar. Mas tem que ter firmeza, porque hoje eu não vou assistir essa missa não, vou preferir deitar e ficar quietinho no meu cantinho. Seja firme para poder levar as coisas de Deus para frente, para cumprir os mandamentos de Deus. Tudo exige firmeza. Eu comecei hoje a falar sobre firmeza, igual a questão da cura, e vou dar continuidade. Amanhã eu já vou mostrar para vocês um dos principais recursos que nos mantém firmes. Por favor, não perca a meditação de amanhã, porque ela é um complemento essencial a essa meditação de hoje. Hoje eu quis despertar em você a necessidade, a importância de você ser firme. E como não dá para falar tudo de num dia só, então nós vamos de forma bem pedagógica, aproveitando as meditações para poder ajudar você nisto. Amanhã nós vamos então verificar, analisar, aprofundar quais são os recursos que tem para a gente ser firme. Mas, meu irmão, minha irmã, se você ao menos hoje já colocar em sua cabeça: eu não posso fazer só o que eu tenho vontade de fazer, só o que eu quero fazer, só o que meu coração está pedindo, mas eu tenho que ser firme para fazer aquilo que eu tenho que fazer, que é necessário que eu faça, que eu não posso deixar de fazer e vou fazer. Se você tiver essa firmeza, você vai ver como é que sua vida vai mudar. Tudo vai mudar em você. Você vai dar um salto de qualidade em sua vida. Compreendido? Então vai a perguntinha para hoje. Você entendeu essa reflexão? Você entendeu que você precisa ser firme? E ninguém é firme só porque pensou em ser, mas é firme em Deus. Deus, Cristo é a nossa rocha, firme, viva, sustentadora. Mas você compreendeu hoje, meu irmão, minha irmã, que você não pode deixar de ser firme porque as coisas acontecem, como eu falei lá no começo da meditação de hoje, e as coisas hoje são tão complicadas que às vezes não é só o mais ou menos ruim que acontece, não. Na maioria das vezes acontece o pior de tudo. Acontece o pior de tudo. E você tem que ser firme diante do pior de tudo. É nessas horas que você tem que ser mais firme ainda. Você compreendeu isso? Acredito que sim. Que essa meditação possa ficar bem enraizada dentro do seu coração. Reze a Deus um pouquinho agora. Pede a Deus para te dar diariamente toda a firmeza que você necessita. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Recebam agora a bênção especial desta quarta-feira. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço desse amigo e irmão, Padre José Carlos.